E aí, gente, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre as cetonas. Pessoal, cetonas elas vão possuir um grupo carbonila em um carbono secundário, ou seja, em um carbono do meio. Então, olha só, a gente pode ter assim, ó. O que é o grupo carbonila? A dupla fazendo ligação com a dupla do oxigênio fazendo ligação com um carbono. Só que esse carbono ele deve ser secundário, ou seja, o grupo carbonila deve estar no meio da cadeia. Ele não pode estar na extremidade, porque se estiver na extremidade é um aldeído. Então, estando no centro da cadeia é uma cetona. A nomenclatura segundo a IUPAC segue a nomenclatura normal de hidrocarbonetos, mas termina com ona, tá certo? Vamos ver um exemplo aqui. Veja bem, nesse exemplo nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O grupo carbonila está exatamente no carbono do meio. Então, tanto faz se a gente contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a acetona estará no carbono 3. Tá? Então aqui não vai fazer diferença a extremidade que você começar a contar. Mas você deve sempre tentar contar pela extremidade mais próxima à do grupo funcional, que nesse caso a cetona. Para a gente poder dar o nome, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pente. Entre os carbonos só tem simples ligação. Então coloca an. A acetona está no carbono 3. Você precisa falar, ó, ela está no carbono 3. Então, 3 e a terminação de cetona, ona. Ficando então pentan 3-ona, tá? Para o nome ficar mais elegante, alguns autores utilizam o 3 antes, tá? Ficando 3-pentanona. Pode usar assim? Pode, mas a regra da IUPAC é você colocar aqui o número antes do ona, tá? Esse 3-pentanona seria um nome usual, tá certo? Observa esse outro exemplo aqui, ó. Nós temos o grupo carbonila perto dessa extremidade, num carbono secundário, e nós temos um radical do tipo metil do outro lado. A gente vai contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, prioridade, ramificação ou grupo funcional? O grupo funcional. Então a gente começa a contar pelo lado mais próximo ao grupo funcional. Como que fica, ó? 1, 2, 3, 4. Nesse caso, se eu descer, eu fico com 5. Se eu continuar, eu fico com 5. Então, tanto faz. Vamos continuar aqui, ó, 5. Esse aqui se tornou o quê? Um radical do tipo metil. Metil. Então, para a gente poder dar o nome, a gente dá o nome normalmente como se fosse um hidrocarboneto. Só que a terminação, ona. Vamos lá? Primeiro a gente dá o nome do radical. Está no carbono 4, então fica 4-metil. 4-metil, porque o radical está no carbono 4. São 5 carbonos na cadeia principal, pente. Só tem simples ligação entre carbonos, an. Terminação de cetona, ona. Só que aí você precisa indicar que ela está no carbono 2. Então fica 2-ona. Então, o nome, segundo as regras da IUPAC, para esse composto é 4-metil-pentan-2-ona. Olha só esse exemplo. Nós temos 3 carbonos prop. Entre os carbonos simples ligação, an. Terminação de cetona, ona. Nesse caso, gente, como nós temos só 3 carbonos, a única forma de se ter um grupo cetona é no carbono do meio, no carbono secundário. Então a gente não precisa falar, tá no carbono 2. Porque não existe cetona no carbono 1. Né? Então, terminação ona. Então, fica propanona,
Pessoal, a propanona também tem um nome muito conhecido, que é um nome usual. Ela é chamada de acetona. A acetona, ela é a acetona mais simples que a gente tem, tá? E ela é talvez uma das mais importantes ou até a mais importante delas, tá? Ela é muito utilizada na indústria. O que que acontece? A acetona ou propanona, segundo aí o PAC, ela, a temperatura ambiente, é um líquido com odor irritante. Só que esse líquido, ele é solúvel tanto na água quanto em solventes orgânicos. Então ela se dissolve tanto na água quanto em solventes orgânicos, que são aí a maioria apolares. O que que acontece? Ela é muito utilizada para fazer tinta, para fazer thinner, para produção de esmalte, tá? Então ela é muito utilizada na indústria, tá? As meninas que vão saber mais aí, né? Que elas usam acetona lá para tirar o esmalte do dedo. Por quê? Porque ele solubiliza no esmalte, né? Por isso que ele sai, tá certo? Então, propanona é a acetona mais utilizada na indústria, beleza?